pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo para quebrar alguns mitos, algumas polêmicas que são muito faladas em relação ao ar-condicionado, beleza? Mas antes disso, deixa aquela curtida aí, se inscreva no canal, ajuda a gente aí que está começando, tá? Que vai ter muito conteúdo bom. Já tem algumas coisas, mas com certeza vai ter muito mais coisa para poder a gente estar compartilhando aí, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu mudar a câmera aqui. Bom, gente, então vamos lá. Liguei o aparelho aqui agora. Beleza. Primeira coisa, eu vejo muita gente falando sobre temperatura relacionada com congelamento ali da evaporadora, na serpentina da evaporadora, tá? Já vi também muita gente com dúvida em relação a isso e muita gente também que é da área falando sobre isso. Bom, eu sou da área, já há 5 anos tenho uma empresa de refrigeração, né? Tenho alguns funcionários e presto serviço para bastante lugar. E eu posso afirmar para vocês que não tem relação alguma. Por quê? Vou explicar. A temperatura que é colocada aqui no controle, vou fumar só no controle. A temperatura que é colocada aqui no controle, ela é a temperatura que você quer chegar. Ou seja, se você bota 18 graus aqui, você quer que o aparelho, o ambiente chegue a 18 graus. Então o aparelho vai trabalhar para isso, tá? E aí entra um outro mito. Quando você bota 18 graus, não é que vai gelar mais, não é que vai sair um vento mais gelado ali do ar-condicionado, que as pessoas acham isso, tá? Não, não é isso. Todo ar-condicionado tem um sensor de temperatura. Quando você coloca em uma determinada temperatura, ele vai trabalhar, vai funcionar gelando até chegar a essa temperatura desejada, ou seja, 18 graus, 19 graus, 20, 21 e assim vai. A não ser que a temperatura que você colocou esteja a mesma temperatura do ambiente. Vamos supor 24 graus, geralmente é 25. Aí o ar-condicionado não vai nem armar, não vai nem gelar, vai ficar só ventilando. Mas caso você coloque a temperatura abaixo da temperatura ambiente, ele vai gelar. E quando o ambiente tiver... É o seguinte, pode colocar em qualquer temperatura que não vai congelar a serpentina, tá? O que pode acontecer é você sentir muito frio, né, depois de um tempo. Por quê? Por exemplo, se você bota no 18 e vai dormir, vai chegar uma hora que vai ficar insuportável, né? De madrugada vai ficar insuportável, porque ele vai ficar o tempo inteiro gelando, compressor armado, para poder chegar a essa temperatura. Temperatura de 18 graus, 17, 16 graus é bem difícil chegar, né? Levando em consideração que nosso corpo ele produz calor, né? O ambiente sempre tem perca, brechinha de porta, brecha de janela, né? Muitas das vezes as paredes estão quentes por causa do sol, então é muito, muito difícil, praticamente impossível chegar a 16, 17 graus. Eu acho que 18, 19 você pode até chegar, é um pouquinho difícil também. Mas se você... A única mudança que vai ter, ele vai ficar mais tempo gelando, tá? Não vai sair um ar mais frio ali do aparelho, tá? Então às vezes eu escuto muitas pessoas falando, não, tá gelando, mas também não tá nem no mínimo, né? Ou seja, esperam que quando coloque no mínimo, gele mais. Mas gela mais com o tempo. O tempo que ele vai ficar ligado vai determinar um ambiente mais gelado. E aí, pessoal, tem um parênteses aqui. Utilizar o aparelho em 18 graus, 17, 19 graus, 17 também, 20, 21.
é você forçar muito o aparelho e consumir muita energia, né? Porque ele não vai chegar a essa temperatura. E eu acredito também que o frio que vai gerar no ambiente, você já vai perceber isso e automaticamente você vai mudar. Mas vai te consumir uma boa energia, tá? Mantendo essas temperaturas baixas, porque ele não vai conseguir chegar, né? É, nessas temperaturas de 19 graus, 20 graus, é muito difícil, só se for um ar muito potente para o ambiente. Acredito que até 22 graus ele consiga chegar, né? Consegue sim. Eu já fiz teste, né? O aparelho já desarmou em 22 graus. Menos do que isso é bem difícil, tá? Então você vai estar consumindo uma energia absurda, porque ele vai ficar aí armado a noite inteira e não vai conseguir chegar a essa temperatura, tá? Então não adianta exagerar. A dica é o seguinte: você quer que o ambiente gele mais rápido, tá? Não precisa você colocar na temperatura mais baixa, no 17, 18, 19, né? Você pode colocar aí no 23, 22, né? No máximo. A dica é o seguinte: o que vai fazer o ambiente gelar mais rápido é a intensidade desse vento gelado, né? A intensidade desse vento frio que sai do aparelho, né? Falando aqui de uma maneira fácil de entender. E aí vai estar aqui, ó, fan speed, né? Em outros controles vai estar escrito só fan, tá? E aí nesse aparelho ele tem aqui 6 velocidades, certo? Que agora está no máximo. Ó, agora ficou no modo automático, ele vai oscilando, tá? Velocidade mínimo. Ó, dá pra ouvir o barulho, diminuiu, tá? Velocidade 3, 4, ó. Aumentou o barulho, não sei se dá pra ouvir aí, né? 5 e 6. E tem também aqui Jet Mode, que é o turbo, né? Que ele fica um pouquinho mais forte também, tá bom? Então essa é a maneira ideal de chegar a uma temperatura mais rápido, atingir o ambiente aí mais rápido com a refrigeração. E aí entra uma outra questão, né? Se está congelando o aparelho, é porque existe um defeito, tá? O aparelho não congela pelo que a gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar sobre isso. Então, o que pode levar o aparelho a congelar ali a serpentina e com isso fazer escorrer a água, vazar, não gelar, né? Porque o gelo ali ele bloqueia a saída de ar, de vento, né? Então, o gelo ele é vedante, ele é isolante, então quando está congelado ele não consegue resfriar, porque o gelo ele bloqueia a saída. Então, o que acontece? Se está congelando, pode ser algumas coisas. Ou o filtro está sujo, né? O filtro é aquela telinha que fica ali. No próximo vídeo eu posso fazer se tiver muita gente com dúvida como acessar o filtro, como lavar o filtro, posso fazer um vídeo só sobre a limpeza do ar-condicionado que a gente pode fazer em casa, sem chamar o técnico, tá? Limpando o filtro, acessando o filtro ali. E se o filtro estiver muito sujo, ele fica sujo de uma maneira que a sujeira fecha todo o filtro, cria uma proteção, uma película de proteção de sujeira no filtro, que ele não consegue puxar o ar do ambiente. Ou seja, se não tem troca de ar, de ventilação, o local que está
resfriando, que é a serpentina ali do aparelho, ela vai congelar, tá? Estou explicando da maneira mais simples assim, mais leiga possível para poder todo mundo entender, ficar de fácil entendimento. E uma outra coisa que causa o congelamento ali da serpentina é o vazamento de gás, né? Quer dizer, na verdade é a falta de gás, né? Ocasionado por um vazamento. Quando você tem o ar-condicionado, ele tem que trabalhar aí numa pressão de uma média de 65 psi de gás. Isso, gás R22. O 410 ele trabalha uma pressão de 120. Se ficar uma média aí de 20% abaixo que isso, por exemplo, de 65, se ficar menos que 50 psi, ele já começa a congelar, tá? Não vou entrar muito profundo para não ficar muito complicado, né? Mas é assim, o gás quanto menos tiver, mais gela. Só que aí esse mais gelar ao ponto de congelar a tubulação. Aí, como eu falei que o gelo é vedante, ele não vai resfriar o ambiente, não vai gelar aqui dentro, tá? Então, essa é uma das causas, né? A falta do gás, pouco gás, filtro sujo, muito sujo, tá? Uma outra causa também é tubulação amassada, né? De repente alguém foi fazer manutenção na sua casa, o ar não estava acontecendo isso e do nada começou a acontecer, pode ter sido uma tubulação amassada, né? Que aí dá um certo, como se fosse um entupimento, né? Um entupimento também acontece isso. Mas são causas mais difíceis, né? Só se alguém mexer ou se na hora da instalação alguém deu mole, deixou entrar alguma sujeira, alguma coisa que futuramente venha a entupir, né, o aparelho. Mas no geral, o que mais acontece é pouco gás, né? Acontece muito. E o filtro sujo, às vezes é uma bobeira, às vezes se você mesmo vai ali, tira o filtro, lava, acabou, né? Já resolveu. Então, são esses dois mitos, né, que eu já falei, sobre a temperatura não congelar, não ter relação com congelamento, tá? Sobre a temperatura não tem nada a ver com congelamento e também o fato de você botar menos temperatura não vai gelar mais, não vai sair uma intensidade maior de resfriamento ali, né? Ele vai trabalhar mais tempo, vai ficar mais tempo gelando para poder atingir essa temperatura desejada que você colocou no controle, certo? Então, terceira coisa que eu queria falar é sobre a questão do gás, que a gente chegou até a entrar um pouco. A questão do gás é o seguinte: existe um mito muito grande sobre a relação. Terceira coisa, existe um mito muito grande, isso aí é geral, sobre a carga de gás, né? Eu sei que é uma cultura que existe já há muito tempo e a maioria dos técnicos, infelizmente, criam essa cultura, propagam essa cultura para ganhar dinheiro fácil, né? A questão da carga de gás. Não existe carga de gás, tá? O aparelho não precisa de carga de gás. Assim como uma geladeira, um freezer que vem já com aquela determinada quantidade de gás, o aparelho split também não precisa ser recarregado com gás, a não ser que você perca esse gás numa manobra que você vai fazer ali, de abrir ou fechar ou de recolher o gás, né? Ou numa manutenção, ou
um vazamento, né? Algum furo, alguma conexão mal feita, frouxa, né? Algum retentorzinho ali, alguma válvula vazando. Tirando isso, não existe vazamento, infelizmente. Eu sei porque ao longo desse tempo todo que eu trabalho com isso, as pessoas sempre perguntavam, sempre falavam, já afirmando sobre isso. E eu posso afirmar. Tem aparelhos que a gente já instalou já desde o início, 5 anos, até hoje, está com a mesma quantidade de gás, mesma pressão. A gente faz manutenção de praticamente todos os aparelhos que a gente instala e todos se mantêm na mesma pressão, tá? E isso é uma coisa também que eu aprendi. Aprendi em curso, aprendi lendo, aprendi ao longo do tempo, aprendi na prática. Além de técnico de refrigeração, também tenho formação em mecânica industrial. Então, tô falando com base técnica, né? Tô falando com base técnica e não em um achismo. Então, gente, se o camarada chegou na sua casa, falou, ó, tem que dar uma carga de gás, certo? Tem que colocar mais um pouquinho de gás. Pergunta para ele o porquê que o gás vazou, tá? Pede para ele encontrar o vazamento primeiro antes de botar o gás. Por quê? Vai ficar nessa novela, né? Como eu vejo diversos clientes nessa novela de bota gás, passa algum tempo, uns meses, aí bota gás de novo. Aí passa alguns meses, bota gás de novo. Por quê? Se existe o vazamento, o problema é o quê? O problema não é falta de gás. O problema é o vazamento que ocasionou a saída do gás, e aí o resultado é o quê? Pouco gás. Então a gente tem que ir em cima do quê? Do problema, que é o quê? O vazamento. O que levou o gás a sair dali? O gás não, né? O gás ali, uma vez ele estando ali, ele não vai sumir, né? Ele não evapora. Às vezes as pessoas acham que evapora ou tem data de validade o gás. Não tem. Uma vez ali, sem vazamento, ele fica ali pro resto da vida, tá? É bem polêmico, tá? Mas eu sei que tem gente aí que tem ar-condicionado há anos, nunca precisou botar gás, então você vai entender. E quem já passou por isso, né? Com certeza já teve esse problema de ficar toda hora botando gás, né? Aí vai lá, o cara cobra tanto, aí passou um ano e pouco, você gastou já quase o valor de um aparelho novo, entendeu? Então, gente, fique ligado, vou estar gravando mais vídeos relacionados à climatização, ao ar-condicionado, tá? Só que eu preciso que vocês façam com que o YouTube valide esses vídeos, né? Que ele veja que é interessante, que é importante, que é relevante. Então, curta o vídeo, né? Deixa um comentário, deixa uma dúvida aí, né? Deixa um pedido aí de um vídeo, né? Que você tem curiosidade de saber como funciona, algo relacionado à instalação também. Quero fazer um relacionado à instalação para você ficar de olho quando a pessoa for instalar para você, você saber que ela está fazendo da maneira correta, tá? Mas não deixe de se inscrever no canal, entendeu? Ative o sininho aí, que toda hora tem vídeo novo, vídeo interessante, tá? E é isso. Valeu, um abraço.